que pode começar despretensiosamente, às vezes pode se tornar um ciclo do qual você fica preso a certos comportamentos de forma que nada mais pareça interessante o suficiente ou que você não consiga se engajar de fato em mais nenhuma outra tarefa, como se tudo ao redor te empurrasse para esse mesmo comportamento, ao ponto de que o simples tédio, às vezes, pode ser já um gatilho para você executar aquilo novamente. Sem sombra de dúvidas, o vício em pornografia é um problema social. A gente tem um fácil acesso a esse tipo de conteúdo de uma maneira que acaba ficando descontrolada. E muita gente acaba caindo em ciclos viciosos, dos quais é bem difícil de se desprender. Afinal, tudo ao redor parece lembrar daquilo ou ser um tipo de gatilho para que assista novamente, e aí vai entrando num mar e numa teia de conteúdos que vão indo cada vez mais fundo, trazendo aquela sensação de vício, de dependência, como se nada mais fosse interessante o suficiente. Seja a pornografia tradicional, seja hentai e afins, todas essas ramificações mexem com áreas específicas do cérebro que também podem ser consideradas vícios. Então não necessariamente vício se trata apenas de substância, uma pessoa também pode se viciar em um comportamento ou a consumir algo. É uma indução no aumento dos seus neurotransmissores de uma forma endógena, ou seja, de uma forma orgânica, e não necessariamente induzido por uma substância para que se produza mais daquele neurotransmissor. A gente pode considerar a dopamina como um deles, o principal. De fato, reconhecer o problema já é um grande passo, mas eu separei aqui mais 3 pontos importantes que você precisa entender, compreender e acrescentado aí com ferramentas mais práticas que você também possa tentar utilizar durante a sua vida, no dia a dia, para que esse vício, esse hábito e esse consumo exagerado possa ser reduzido gradualmente para você ter uma qualidade de vida melhor. A pornografia tem um impacto significativo no nosso cérebro. Ela altera a forma com que reagimos a estímulos e pode afetar a forma com que a gente se concentra e se engaja em tarefas mais produtivas. Tem 2 áreas muito importantes do nosso cérebro que eu já vou entrar mais a fundo em cada uma delas, mas basicamente falando, o núcleo accumbens, também conhecido como o centro do prazer, pode entrar numa grande disputa com o seu córtex pré-frontal, conhecido pela tomada de decisão e pensamento crítico, como se eles estivessem num cabo de guerra. Vai buscar grande pico de dopamina de novo só porque tá entediado, né? Sim, sou eu, o córtex pré-frontal. Você pode não saber, mas o seu cérebro é maleável, então se você ficar expondo ele a isso, provavelmente você vai querer cada vez mais. Vai ser difícil se concentrar em outras tarefas. Então quer dizer que assim como ele pode ser treinado para responder a certos estímulos e desejos, ele também pode ser reprogramado para focar em outros interesses e desafios. Exatamente, e uma das maneiras mais interessantes de fazer isso é mudar o seu foco atencional para outra coisa, como por exemplo desenvolver uma habilidade que possa ser importante para você e que faça sentido na sua vida. Uma sugestão legal é a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, e ela possui uma variedade de cursos tanto para quem quer começar na área tech, quanto se você quiser fazer uma transição de carreira ou até mesmo aprofundar os conteúdos. A Alura é a maior escola de tecnologia do país e com apenas uma matrícula você tem acesso a um ano inteiro de todos os cursos das mais diversas áreas. Sem falar na comunidade exclusiva, onde diversos alunos e alunas podem trocar os seus conhecimentos, formando aí um ambiente de interação e aprendizado. Aliás, a partir do plano Pro, você vai ter o auxílio da Luri, a inteligência artificial da Alura, que vai te ajudar a responder dúvidas ou até mesmo te sugerir cursos de acordo com o seu objetivo. Então sim, escute o seu córtex pré-frontal e aproveita o desconto que a Alura deu para nossa comunidade de 15% utilizando o cupom LisaGuerra ou apontando seu celular pro QR Code daqui, clicando no link da descrição, que também é uma opção. Então, bora! O primeiro dos 3 pontos que a gente vai abordar aqui é a psicoeducação, ou seja, é justamente você entender como funciona o seu cérebro frente a esse problema para que você consiga agir de uma forma mais inteligente, mais efetiva, para te direcionar da melhor forma. Então eu trouxe aqui um estudo bem bacana da revista Nature, que é uma das principais aí no meio acadêmico, onde eles separaram 2 grupos de homens. Um, onde haviam pessoas com problemas com pornografia, e o outro não, como um grupo de controle. Eles mediram a resposta de recompensa que o cérebro emitia a partir de um estímulo externo. Eles escolheram utilizar dinheiro, afinal o dinheiro já é gratificante por si só, porque, bom, você pode não ligar para sua vida financeira e afins, mas não tem como negar que é um fato muito importante para nossa própria sobrevivência, para nossa qualidade de vida, para a gente poder comer, ter um certo tipo de conforto e afins. E o outro estímulo que era apresentado seria uma imagem erótica. E bom, as quantidades variavam desse estímulo. Então, seja a quantia de dinheiro, podia variar quando era apresentada, quanto o quão agressivo era aquela imagem em termos de nudez ou de conteúdo explícito. Todos os grupos passaram por esses mesmos testes, ou seja, foram expostos nessas mesmas situações e nesses mesmos estímulos na sua frente. Foi identificado que na expectativa dessas recompensas, a área tegmentar ventral jogava diversos neurônios, neurotransmissores, para o núcleo accumbens.
Você não precisa decorar nenhum desses termos. Mas uma coisa importante de saber é que quando esse processo é reproduzido várias e várias vezes, ele pode acabar se automatizando, ou seja, se tornando um hábito. Eu já falei diversas vezes aqui o quanto o nosso cérebro gosta de economizar energia. Afinal, ele é um aparato muito caro, muito custoso, energicamente falando, para se manter ativo. Então, tudo que ele puder botar no automático, tudo que ele puder deixar o seu processamento mais orgânico ali, como se estivesse em stand-by, digamos assim, e reagindo, enquanto você está focado em outras coisas, melhor. Então, essa tendência de uma ação se tornar um hábito mais automatizado vem justamente nessa tentativa de economizar energia de uma forma mais inteligente. Mas quando a gente direciona isso para estímulos que, na verdade, desregulam seu sistema de recompensa e te hiperestimulam, dopaminergicamente falando, o seu sistema acaba se habituando a esses níveis de dopamina estarem completamente altos. E quando você precisa fazer outra atividade, esse seu mesmo sistema precisa dar conta de te manter interessado e motivado nelas. Colocando num exemplo mais prático, fazer o seu dever de casa, fazer o trabalho que você precisa entregar pro seu chefe, ou então ter aquela conversa difícil no relacionamento, todas essas coisas são importantes para nossa vivência, para nossa experiência quanto humanidade e para nossa sociedade se manter ativa e para nossa vida se manter em ordem, se manter funcionando. São coisas que são obrigações nossas de serem realizadas, mas não necessariamente elas são atrativas, elas não nos engajam, elas não nos dão aquela mesma sensação de prazer. E esse mesmo sistema motivacional que foi despejadamente inundado de dopamina e outros neurotransmissores responsáveis por aquela expectativa de prazer alta, são encarregados de te manter nesse mesmo nível de engajamento para outras tarefas que você não gosta tanto. Então você entende que é muito mais fácil você optar pela outra recompensa do que por aquilo que não é tão engajante. E o seu mesmo sistema que está nesse nivelamento dificilmente vai querer se reduzir para este nivelamento. E é por isso que tudo ao redor acaba perdendo a graça. Outras coisas, outras atividades, até mesmo coisas que você realmente gostava, como, sei lá, jogar videogame, assistir a sua série favorita, tudo parece não ser mais tão interessante quanto assistir a pornografia, assistir a algo que é muito mais gratificante, entre muitas aspas, muito mais gratificante para o seu sistema de recompensa. Vou colocar aqui na tela diversas considerações interessantes que esse estudo acabou trazendo à luz, com esses dois grupos de controle, né? Quem tinha problemas com pornografia e quem não tinha, mas alguns dados muito, muito importantes mesmo que vale a pena salientar por aqui é que foram encontrados significativamente maiores níveis de ansiedade e maior risco de uso de substância em adultos que tinham problema com pornografia do que aqueles que não tinham, quando submetidos também àqueles testes de exposição ao gatilho. Quando eles eram expostos ao dinheiro, ambos os grupos aumentaram a atividade dopaminérgica de forma bem semelhante, ou seja, eles reagiram àquela recompensa da mesma forma. Porém, quando a expectativa, ou seja, aquele gatilho, foi vinculado à pornografia, o grupo com problemas teve uma atividade muito semelhante da que ele teve com dinheiro. Já o outro grupo não reagiu tanto assim. Então você percebe o quanto que o seu cérebro superestima, ou seja, coloca muito mais grau de importância para aquela imagem vinculada à pornografia, tanto quanto ele daria para outro tipo de recompensa que é socialmente considerado o principal, digamos assim. Então, isso serve para você ficar ligado no poder da expectativa na execução de uma tarefa. Uma simples foto já ativou toda aquela circuitaria. O que nos leva ao nosso segundo ponto: gatilho e ambiente. Trazendo aquele estudo da Nature para a realidade, a gente pode interpretar aqueles gatilhos, aquelas pistas que eles davam e que disparavam toda aquela circuitaria de neurotransmissores como qualquer gatilho do seu próprio ambiente. Seja uma notificação daquele site adulto que possa entrar para você, ou seja simplesmente você entrar no Instagram e ver alguém que você olha e pensa, caraca, que gostosa! E aí ativar também essa circuitaria que te empurra para consumir aquele conteúdo novamente. Então, quando a gente fala de gatilhos vinculados a vícios, o que a gente mais recomenda é que se remova os gatilhos do ambiente. Ou seja, se alguém é viciado em cigarro, a gente recomenda dificultar o acesso ao cigarro, ou à compra dele, ou aos hábitos que te lembram do cigarro, ou seja, os próprios hábitos já podem ser esses gatilhos. Ou você tá com algum amigo que costumava fumar com você, então o próprio amigo acaba sendo esse gatilho. Diversas coisas diferentes, até sua rotina. Às vezes você fumava depois que chegava do trabalho, logo chegar do trabalho já é um gatilho pra você, como se a sua própria rotina te encurralasse. Na pornografia, o princípio é o mesmo. Diversos gatilhos podem ser instaurados e ainda se torna mais abstrato quando a gente pensa que uma própria pessoa que você enxerga pode acabar te despertando essa circuitaria por você sentir algo por ela. Então é muito mais difícil de modular o seu ambiente para que esses gatilhos não te inundem com frequência. A própria sensação de tédio, de não estar sentindo prazer em outras atividades, também pode acabar te fazendo consumir mais conteúdo adulto, justamente pelo fato de ali você conseguir aquelas doses exacerbadas daqueles neurotransmissores.
elevadores. Afinal, ali você consegue, nos outros lugares não. Então, quando você começa a ficar com tédio, você já pula direto para esse degrau, de forma a ignorar todas as outras atividades que também te poderiam gerar certa autorrealização ou sensação de autoeficácia. E tudo isso se torna um ciclo. A gente tem algumas estratégias na psicologia que pode ser considerada a modulação de ambiente, que é justamente tentar passar aí o pente fino em coisas que possam te empurrar para esse comportamento e tentar alterar o curso disso. Como eu falei, o vício na pornografia ele é muito mais abstrato em termos de gatilho, então você vai ter que ter muito mais cuidado, um cuidado redobrado quando for tentar se livrar disso. O seu próprio computador, que pode ser a sua ferramenta de trabalho, pode ser o gatilho, pois ali era onde você assistia. Então, assim, diversos elementos da sua rotina precisam ser identificados para que, a partir dessa identificação, você consiga inibir, de certa forma, o seu cérebro a te empurrar para esse comportamento. Lembra que a gente comentou sobre hábitos, sobre como o nosso cérebro é custoso energeticamente falando, então ele quer sempre economizar, ele quer sempre deixar as coisas mais automáticas possíveis, deixar as coisas mais processuais possíveis. Você vai ter que tentar ensinar ele o caminho inverso. Afinal, várias coisas já automaticamente foram abstraídas como empurrões para que esse comportamento de alta recompensa aconteça. O seu cérebro quer alta recompensa, então ele infiltra na sua rotina diversos gatilhos que te fazem lembrar que, tipo, olha, minha recompensa tá baixa, vamos voltar pra lá. Mas, como a gente tava falando no início, nosso cérebro é plástico, ele se molda, então sim, é possível a gente redirecionar o curso desses gatilhos, dessas ações e estabelecer novas conexões a partir de outras atividades, o que nos leva pro ponto 3. Fortalecimento do córtex pré-frontal. A gente tava falando agora há pouco do nosso sistema de recompensa, o como que a expectativa já ativa ele e já empurra para a execução do comportamento. E é onde já tá o maior nível de neurotransmissor disparado, lá na expectativa daquilo, lá no gatilho, na vontade de executar. E quem segura a outra ponta, quem te diz não é o momento, ou quem te faz adiar a recompensa, quem te faz ter esse senso crítico da mudança, é uma partezinha ali chamada de córtex pré-frontal, que fica mais ou menos logo atrás da sua testa. Também é encarregado de frear a impulsividade em diversos momentos. E aí algumas formas da gente fortalecer o córtex pré-frontal para que ele tenha uma maior chance de conseguir puxar essa corda do cabo de guerra e fazer você não executar esse comportamento que pode estar sendo prejudicial para você. Formas de ajudar ele, com certeza, é o que a gente já está conversando nesse vídeo, que é a psicoeducação, você entender o processo, você deixar o seu córtex pré-frontal ciente do que você precisa fazer. Então, psicoeducação, check. Segundo, remover os gatilhos do ambiente, para que o seu córtex pré-frontal não precise ficar sempre preocupado, sempre alerta com eles, e tentar direcionar o seu processo atencional, ou seja, a sua atenção, a gente presta atenção em diversas coisas, quando a gente precisa de algo, quando a gente tem alguma necessidade, o nosso processo atencional, a nossa atenção, foca naquilo. Se você tá com muita sede mesmo, tudo que você vai pensar é como você vai conseguir tomar água. Se você estiver com muita vontade de ir no banheiro, você vai estar desesperado procurando alguma forma de chegar até o banheiro. Então, nosso processo atencional afunila dependendo da nossa necessidade, da nossa busca incessante por algo, por algum desejo. Então, quando o seu processo atencional estiver começando a afunilar para o consumo de pornografia novamente, ou seja, para uma alta gratificação dopaminérgica, você pode tentar alternar a sua atenção, conscientemente alternar para alguma outra atividade, que não necessariamente seja tão prazerosa quanto, afinal, vai ser difícil encontrar algo que equipare no seu sistema límbico, mas você pode tentar encontrar outras atividades, focar em outras coisas e principalmente perceber o prazer que você vai ter durante ela. Assim você está estimulando o seu córtex pré-frontal, estimulando as suas zonas dopaminérgicas também a encontrar prazer e principalmente sentido em outras atividades. Seu cérebro dá um sentido para aquela pornografia que está ali. Ele quer que você sinta aquela explosão dopaminérgica novamente, sem precisar de muito esforço, afinal seu cérebro é caro. Então mostrar para ele que também existe sentido em outras atividades e que você também consegue obter certos níveis de prazer, certos níveis de recompensa durante o processo de execução de outra atividade, pode te manter mais engajado e fazer você ter essa alternância desse afunilamento atencional que você vai ter. Não é uma tarefa fácil, afinal, como a gente estava comentando, os gatilhos são os mais diversos possíveis. São gatilhos que estão ali no ambiente visual, onde você olha, onde você está na sua rotina, é algo que realmente entranha na sua vida. Então, é natural que não vá ser logo de primeira que você vai conseguir executar todos esses passos da maneira mais linda possível, porque o processo ele não é linear. O processo ele vai para cima, vai para baixo, vai se frustrar várias vezes, vai conseguir executar ele 1, 2, 3 dias, vai falhar em outro.
E eu acho que compreender também esse percurso é muito importante para não gerar frustração e você querer se afundar de uma vez só. O auxílio de um profissional, principalmente da terapia cognitivo-comportamental, pode te auxiliar muito a identificar os seus gatilhos, porque às vezes a gente tem gatilhos que nem nós entendemos que temos e afinal a gente acaba executando comportamentos a partir de outras situações que desencadeiam ele e a gente nem percebe. Então, o auxílio de um profissional para te identificar esses tipos de gatilhos no ambiente, assim como poder te ajudar nesse processo de alternância na sua atenção, nesse processo de tentar fortalecer o seu córtex pré-frontal a partir dessa escolha, dessa decisão de não consumir o conteúdo e de tentar encontrar prazer em outras atividades. Quase como se você substituísse aquele comportamento por outro, que seja mais funcional, que seja mais efetivo. De preferência algum que você também goste de executar. Se você gosta, sei lá, de academia, ou fazer uma luta, ou aprender um novo instrumento, que seja jogar videogame com moderação também, enfim, substituir aquela dose dopaminérgica por outra coisa mais saudável, não tão prejudicial e que também seja recompensadora, mas que você precisa observar, que você precisa saber, você precisa sentir que aquilo vai ser recompensador de alguma maneira. Ou seja, você precisa ver sentido. Escreve aqui, editora, escreve bem grande. Sentido na tarefa que você está fazendo. Porque o seu cérebro vê sentido naquela recompensa rápida da pornografia. Então você precisa usar o seu córtex pré-frontal para ver sentido nas outras atividades e encontrar o prazer durante a execução delas. Repito, eu sei que não é uma tarefa fácil, eu espero que esse vídeo tenha pelo menos te dado alguns pontapés iniciais para que você possa começar essa mudança na sua rotina, essa mudança no seu ambiente, no seu microambiente. E não deixe de procurar um profissional. Eu acho que essas dicas são muito valiosas porque são baseadas em evidência, é o material de ponta aí que a gente tem na psicologia atualmente, mas nada substitui um profissional te ajudando a identificar esses gatilhos, te ajudando a identificar as mudanças que são possíveis de fazer na sua rotina e que você consiga ser mais funcional. Então, obrigada pela atenção de sempre e é isso aí. Tchau!